Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar hoje sobre ácidos, beleza? Nossa aula vai englobar o que hoje? Sobre as teorias ácido-base, principalmente ácidos de Arrhenius, teoria protônica de Bronsted e Lowry, teoria eletrônica de Lewis. Vamos verificar a classificação dos ácidos, nomenclatura de ácidos, formulação de um ácido e, por fim, as propriedades de ácidos. Vale lembrar que ácidos, pessoal, ela é uma das funções inorgânicas, beleza? Funções inorgânicas são funções de origem mineral, não possuem o carbono como o principal átomo de sua estrutura, certo? Existe carbono em algumas funções inorgânicas, nós vamos ver mais para frente, porém o carbono aqui não é o destaque, beleza? Em ácidos, pessoal, nós temos algumas teorias que tentam descrever o que são ácidos. A primeira teoria ácido-base que nós temos é a teoria de Arrhenius. Focando aqui para ácidos no primeiro momento, o que Arrhenius fala? Ele fala que ácidos são compostos covalentes que reagem com água, formando soluções que apresentam um único cátion, o íon hidrônio ou o íon hidrogênio. Íon hidrônio, H3O+, ou o íon hidrogênio, H+. Verificando aqui, ó, pessoal, na forma simplificada da nossa imagem, nós temos ali, ó, ácido clorídrico em meio aquoso sendo formado H+Cl-. O cátion é o hidrogênio, o ânion é o cloro. Outra forma mais rigorosa, que pode ser uma fórmula mais rigorosa, é ácido clorídrico reagindo com água, formando o íon hidrônio ali, H3O+, e o ânion de cloreto. Outro exemplo, ácido sulfúrico, se dissociando em dois hidrogênios e o grupamento de sulfato, ou ácido sulfúrico reagindo com 2 mols de água, formando 2 mols de íon hidrônio e 1 mol ali de íon sulfato, beleza? Então a primeira teoria de Arrhenius, lembre-se sempre que em água, ácido vai formar H+, ou H3O+. Essa teoria ela tinha algumas limitações, como o fato de necessariamente precisar de água para que ocorra essa reação. Na realidade, o conceito tinha limitações. Então, um segundo conceito que veio para tentar englobar um pouco mais essa ideia de ácido e base foi a teoria protônica de Bronsted e Lowry, na qual ele fala que ácidos são espécies químicas, íons ou moléculas que doam o H+, ou seja, eles fornecem o íon de hidrogênio, pessoal. Toda a espécie que, a partir do momento que o ácido ele doa o seu hidrogênio, ele se torna uma base. Então, em Bronsted e Lowry é muito importante que vocês tenham em mente isso, a ideia de ácido e base conjugados, os pares conjugados. Todo ácido tem uma base conjugada, toda base vai ter um ácido conjugado. Ácido doa o próton, base recebe esse próton. Um ácido forte gera uma base conjugada fraca. Da mesma maneira que vocês vão ver que uma base forte gera um ácido conjugado fraco. Certo? É importante lembrar que nessa teoria, então, o foco é o hidrogênio. Doar ou receber o íon de hidrogênio. Beleza? Ainda tinha alguma limitação aquela antiga teoria, porque nós temos ácidos que não possuem hidrogênio. Então, como prever o caráter ácido de algo que não tem hidrogênio? Foi então que vem a teoria eletrônica de Lewis para explicar o que seria um ácido, pessoal. E para Lewis, ele fala que ácido é todo composto que possui a capacidade de receber elétrons, um par de elétrons, na formação de uma ligação covalente ou coordenada. Então, o foco agora nessa última teoria, é o par de elétrons. Ácido recebe, dessa vez, um par de elétrons na formação de uma ligação. Adotado, então, as três teorias, vamos partir para a classificação de ácidos, pessoal. Nós podemos classificar os ácidos, em primeiro momento, quanto ao número de elementos químicos. Vamos olhar aqui, ó. Nós temos ácidos binários, ternários e quaternários. Binários já diz tudo. Bi, 2 elementos. Olha lá, ácido fluorídrico, ácido sulfídrico. Ternários, nós temos átomos que possuem 3 elementos na sua constituição. Nós temos ali o ácido sulfúrico, aqui ácido
iódico, se eu não me engano. Eu vou calcular o NOx? Não é iódico não. Aqui já vai verificar a nomenclatura passo a passo para ver o nome desse ácido aqui. Vou deixar até anotado do lado. E nós temos ácidos quaternários. Ácidos quaternários, como o próprio nome já diz, são ácidos que possuem 4 elementos químicos na sua constituição, certo? Número de hidrogênios ionizáveis é a segunda forma de classificar os ácidos. Pessoal, hidrogênio ionizável é o hidrogênio que está ligado a um átomo muito mais eletronegativo do que ele. Então esse átomo eletronegativo tem a tendência a querer atrair os elétrons para ele, de tal maneira então que o hidrogênio é mais fácil o hidrogênio sair daquela ligação. Sai sem seu elétron. Nós temos monoácidos, diácidos, triácidos, tetrácidos. Como o próprio nome já diz, monoácido possui apenas um único hidrogênio ionizável. Diácidos, 2 hidrogênios ionizáveis. Triácidos, 3 hidrogênios ionizáveis. Tetrácidos, 4 hidrogênios ionizáveis. Certo? Então, muito simples também. Você vê quantos hidrogênios vão ionizar naquela molécula e você já faz a classificação em cima de mono, di, tri ou tetra. Tranquilíssimo. Outra classificação que é muito importante e é fundamental que vocês tenham isso anotado bem grande também, é presença ou não de oxigênio na molécula. Pessoal, ácidos que não têm oxigênio na molécula vão ser chamados de hidrácidos, enquanto que átomos que possuem oxigênio na sua molécula vão ser oxiácidos. Isso é fundamental saber essa classificação, essa diferença, porque nomenclatura de ácido é baseado nisso, certo? Você precisa entender o que é um hidrácido, o que é um oxiácido, visualizar isso para conseguir fazer a nomenclatura correta desse ácido. Da mesma maneira, você visualizando a nomenclatura, você entender se é um hidrácido ou um oxiácido, certo? Então, hidrácido sem oxigênio, oxiácido, como o próprio nome já sugere, possui oxigênio. Volatilidade. Volatilidade, vamos lembrar lá, é a propriedade da substância de passar do estado líquido para o estado gasoso em temperatura ambiente, ou seja, um ponto de fusão muito baixo, um ponto de ebulição muito baixo, digamos assim. Muito baixo não, mais baixo. Entre os ácidos, os dois que você precisa lembrar que possuem são fixos, ou seja, que eles não são voláteis, pessoal, é o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico, H2SO4, H3PO4. Deixe isso também anotado, porque são apenas dois que você deve lembrar que possuem essa característica de não serem voláteis. Todos os outros são voláteis por si só. Beleza? Por fim, pessoal, muito importante isso daqui. Grau de ionização. É a última classificação que nós vamos ter de ácidos. O que é esse grau de ionização, professor? O grau de ionização nada mais nada menos que uma razão entre o número de partículas que estão dissociadas sobre o número total de partículas que tem ali, moléculas que nós temos naquela solução ácida. Você multiplica isso por 100 depois, para você ter uma porcentagem, e é o grau de ionização de um ácido que vai determinar a força desse ácido. Então isso aqui é muito importante. Se ácidos possuem um alfa é uma abreviação do grau de ionização, um alfa superior ou igual a 50%, ou seja, o que isso significa, professor? Significa que mais do que a metade das moléculas daquele ácido que estão na solução estão dissociadas, certo? Então, mais de 50% é dissociado, então é um ácido forte. Pessoal, entre 5% e 50%, o alfa está entre eles, é um ácido moderado. E fracos é quando o ácido ele possui um fator de ionização inferior ou igual a 5%, certo? Muito importante vocês anotarem esse esqueminha aqui também. Forças dos hidrácidos. Hidrácido, lembra lá? Não possui oxigênio. Logo, nós temos como características de força dos hidrácidos. Ácido iodídrico. Iodídrico é o mais forte, seguido de HBr e HCl. Ambos, tanto ácido iodídrico como ácido bromídrico como ácido clorídrico, são fortes, pessoal. O ácido fluorídrico, ele é um ácido moderado. Mas por que, professor? Porque, pessoal,
Vamos lembrar lá daquela aula de pontos de hidrogênio? Quando você tem um hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo, no caso do flúor, que é o átomo mais eletronegativo que nós temos a característica desse hidrogênio realizar pontos de hidrogênio com as moléculas iguais a ele. E isso faz com que dificulte muito a ionização no ácido fluorídrico. E como a ionização ela é o que vai determinar a força desse ácido, então é isso que acontece. Ácido iodídrico, bromídrico, clorídrico. Vale ressaltar que o iodo ele é mais forte porque o iodo ele possui maior número atômico, ou seja, ele possui maior número de elétrons na camada de valência. Na camada de valência não, nas suas camadas. Então o raio atômico dele é muito maior comparado com os outros. De tal maneira então que é mais fácil ocorrer a dissociação desse hidrogênio. Em oxiácidos, eu vou pedir que vocês anotem essa formulazinha aqui, ó. HM, o elemento do ácido, oxigênio. N. Você vai fazer N menos M. Se o resultado for 0, é fraco. Se o resultado for 1, é um ácido moderado. Se o resultado for qualquer coisa diferente de 1, acima, no caso, é um ácido forte. Simples, fácil. Beleza? Então, 0 fraco, 1 moderado, superior a 1 forte. Pessoal, e nomenclatura? Nomenclatura de ácidos foi aquilo que eu comentei. É importante, na realidade não é importante, é fundamental você saber diferenciar hidrácido e oxiácido para fazer a nomenclatura. Por quê? Porque hidrácido, como que ocorre a nomenclatura? É o ácido, nome do elemento químico, hídrico. Então vamos pegar aqui um exemplo, H2S. H2S, hidrácido. Então, como vai ser o nome desse ácido? Ácido. S, enxofre. Enxofídrico? Não. S vai vir do latim daí sulfur. Entendeu? Então, ácido sulfídrico. Certo? Ácido sulfídrico. HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico. E por aí vai. Quando você tem um oxiácido, pessoal, um oxiácido, ou seja, tem oxigênio, aí complica um pouco. Você tem que saber o NOx do elemento central. O NOx do elemento central para determinar a nomenclatura. Olha aqui, ó. Se o elemento central possui um NOx um NOx de mais 1 ou mais 2, necessariamente esse ácido vai ter o prefixo hipo, nome do elemento, e o sufixo oso. Por exemplo aqui, ó, HClO, ácido hipocloroso. Se o NOx do ácido for entre 3 e 4, nós vamos ter aqui, ó, ácido, nome do elemento químico, e o sufixo oso. Simples assim. Se nós temos um NOx entre mais 5 ou mais 6, nós temos ácido, nome do elemento, sufixo ico. E se o NOx do elemento central for mais 7, ácido, prefixo per, nome do elemento químico, ico. Vamos pegar aquele elemento que eu comentei com vocês ali, o HIO, que eu tinha comentado no exercício, no slide anterior. Qual que é a nomenclatura dele? Vamos lá, então. Ó. HIO. Cálculo de NOx. Vamos lembrar lá. Calcogênio à direita, pessoal. Sempre menos 2. Hidrogênio, mais 1. Logo, mais 1 com menos 2, tem uma carga sobrando de menos 1. Certo? Então, o NOx de hidrogênio, do iodo, para neutralizar isso, vai ser o quê? Mais 1. Então você sabe que o NOx do átomo central dessa molécula é mais 1. Como que fica a nomenclatura desse ácido? Ácido, sempre. NOx mais 1, olha a tabela lá. Ácido, NOx mais 1. Opa, ácido, hipo. Iodoso. Ácido hipoiodoso, pessoal. É o nome que fica desse átomo, esse ácido HIO, certo? Então, sempre saber e lembrar da nomenclatura de NOx. Além do NOx, pessoal, nós temos o grau de hidratação que vai determinar esse ácido. Se ocorre uma desidratação intermoléculas, olha aqui, ó, caso nós temos dois ácidos fosfóricos que perdem a molécula de água, essa molécula de água é resultante da interação dessas duas moléculas, dessas duas moléculas de ácido fosfórico.
nós geramos então ó, o H4PO2O7, que é o ácido pirofosfórico. Se ocorre uma desidratação dentro da própria molécula, olha ó, H3PO4 menos uma molécula de água, gerando o HPO3, nós temos o ácido metafosfórico. Beleza? Para verificar então a questão de formulação de um ácido, vamos lembrar, e é interessante lembrar dessa tabela também. Uma tabela bem bacana para lembrar uma conversão rápida, digamos assim. Então, um ácido sempre vai ter como cátion, como sempre não, mas na sua grande maioria, vai ter como cátion um H+, o ânion, que daí pode mudar, e vai gerar então a interação desses dois, a metal com o hidrogênio, no caso, vai gerar o elemento. Muito importante. Quando o final do ânion for ato, o nome do ácido passa a ser ico. Quando o final do ânion for eto, o ácido vai ser hídrico. Quando o final do ânion ser ito, ele passa a ser oso. É uma forma também de simplificar. Vamos pegar aqui, por exemplo, então, ó, ânion cloreto. O ânion cloreto. Cloreto vai formar o ácido clorídrico, certo? O ânion sulfito, ito, vai formar o ácido sulfuroso. Se fosse o H2SO4, que é o caso de formação do ânion sulfato. Ânion sulfato, ácido sulfúrico. Sulfúrico, desculpa. Ácido sulfúrico, confundi aqui com ácido sulfídrico. Então, ânion sulfato vai formar o ácido sulfúrico, certo? Ato, ico. Certo, pessoal? É uma tabela que me ajuda no macete. Porém, se você lembrar daquela tabela de cálculo de NOx, é muito mais fácil você acertar assim também, mas é mais garantido que vai que tem um NOx mais 1, mais 2 ou um NOx mais 7, você acaba passando sem perceber. Beleza? Pessoal, propriedades dos ácidos, que é muito importante também saber, que por si só eles possuem como característica no paladar um sabor azedo, certo? Além disso, eles conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Quanto maior a dissociação desse ácido em solução aquosa, mais fácil ocorre essa transmissão dessa corrente elétrica. Além disso, eles reagem com bases produzindo sal e água na reação de neutralização, que nós vamos ver mais para frente. Apresenta um pH menor do que 7, muito importante também. E por si só, quando você tem um indicador ácido-base, ele apresenta normalmente essas características. Em fenolftaleína, ele é incolor. Em tornassol ou alaranjado em metila, ele apresenta uma cor avermelhada. Certo? Pessoal, por ácidos, a parte conceitual era essa aula. Aguardo vocês na segunda aula de ácidos, que nós ainda teremos, ok? Grande abraço, professor André. Tudo melhor para vocês sempre. Valeu!